Olá, eu sou a Eva e eu trabalho na parte de analista de operações. Meu nome é Giovana e eu trabalho na área de marketing. O meu nome é Ana Caroline e eu sou vendedora na loja da Iron da Alameda Gabriel. Meu nome é Tatiana de Miranda Samarone. Eu trabalho aqui na Iron Studios Workshop desde 2014 ou 2015, já não lembro mais, faz muito tempo. Meu nome é Giovana, tenho 26 anos e eu cadastro os produtos do Brasil, Europa e Estados Unidos. Meu nome é Tainã, eu sou conhecida como Tai aqui na Iron e trabalho como social media aqui na área de marketing. Eu sou a Juliana, trabalho no marketing. Eu cuido da área de produção. Meu nome é Bianca e eu trabalho com mídias sociais. Eu sou a Júlia, eu tenho 25 anos, eu sou coordenadora financeira na Iron aqui da unidade de Portugal. Eu me chamo Karina e eu faço parte do time de finanças do Contas a Pagar. Quando você pergunta quem sou eu, você quer uma resposta filosófica ou você quer que eu diga, tipo, o meu nome? Eu sou a Lia, eu sou Community Manager, sou responsável por todo o setor de comunidade da Iron Studios. Eu já conheci a Iron porque eu coleciono outras figuras, né? E eu já trabalhei algumas vezes na CCXP. Eu sou lojista há muitos anos, trabalho com vendas faz muito tempo e eu já trabalhava com o mesmo tipo de público mais geek. Na época, em 2017, a Iron tinha uma loja no Eldorado e foi amor à primeira vista. Eu conheci a Iron através da loja e aí num passeio eu entrei na Concept Store e fiquei encantada com tudo aquilo. Eu conheci a Iron através de uma amiga minha, né? A Iron era bem pequena, isso foi em 2016, tinham poucos funcionários. E de lá para cá eu passei pela área financeira, pela área comercial, pela área de vendas. Hoje eu tô com o pessoal de operações. Eu conheci a Iron, na verdade, quando eu entrei na área e foi uma oportunidade super legal. O time, a gente é quase uma família aqui, né? Eu sempre trabalhei com eventos, né, na área de live marketing e uma vez na minha antiga empresa eu tive as peças da Iron dentro do meu stand numa feira de licenciamentos. Eu quis trabalhar na Iron Studios no momento em que eu descobri a existência da empresa, assim. A minha trajetória na Iron é bem curiosa porque eu, na verdade, não tenho nada a ver com marketing, eu sou formada em Direito e, curiosamente, nessa minha trajetória em Direito, eu acabei criando uma página, o pessoal da Iron acabou me achando e me contratou como apresentadora. Avancei um pouquinho para mídias, então tocava um pouquinho os posts, como é que funcionavam as POs, tudo que saía no Instagram e nas nossas redes sociais. E, bom, aqui na Iron a gente acaba crescendo, acaba fazendo mais do que nós somos direcionados a fazer. E quando eu vi, eu estava focando muito mais na parte de branding, principalmente em comunicação com outras empresas. A minha equipe ela só é formada por mulheres e eu acho isso muito interessante porque elas me inspiram de diversas formas e eu me senti muito acolhida. Aqui na Iron, eu acredito que as mulheres, elas se inspiram bastante, principalmente porque tem muita mulher aqui. Acho que extrapola um pouco a questão profissional e entra um pouco no pessoal, no sentido de que, mesmo se você não é muito ligado na cultura pop, você acaba se tornando, de certa forma, nem que seja um apreciador. Falando em sentido de mulheres, eu acho que a Iron cresceu muito, porque hoje tem muitas mulheres, né, que trabalham aqui. Quando eu entrei, era um mundo focado mais em homens, então, tipo, parecia que mulher não era colecionadora, né? O nosso time aqui de Portugal, ele é super mixado, né? Então a gente tem 4 mulheres e 4 homens, então é bem meio a meio. E as mulheres daqui são incríveis. Acho que cada uma tem um papel super importante na sua cadeira. Porque a gente aprende com exemplos desde criança. E quando a gente cresce, a gente tem as responsabilidades da vida adulta, a gente tendo exemplos à nossa volta, vendo uma mulher trabalhando de um jeito ou outra mulher lidando com uma situação da vida pessoal de outro jeito, a gente vai absorvendo essas experiências, essas forças e trazendo para as nossas vidas. Eu acho que o meu maior exemplo vem dentro da minha casa, com a minha mãe. Eu admiro muito as forças das mulheres, principalmente da gente conseguir absorver muita coisa, ser mãe, esposa, amiga, boa profissional e se dedicar 100% em todas as frentes. Acredito que a minha avó materna seja a pessoa mais guerreira que eu conheço na Terra. Assim. Ela é a pessoa que tem menos instrução acadêmica e a que mais conseguiu conquistar coisas na nossa família, assim, em geral.
Bom, profissionalmente, uma pessoa que me ajudou muito foi uma professora de desenho que eu tive, que foi a Zoe. E ela conversou muito comigo na época, me aconselhou a sempre seguir pelo caminho que eu queria seguir, não ficar presa a ninguém que me dissesse ao contrário, sabe? Dentre, acho que todas as personalidades da cultura pop, eu tenho muitas inspirações diferentes. Eu tenho um grande pezinho na Audrey Hepburn, porque eu gosto muito de cinema, e também tenho um pezinho muito grande em questão ficcional pela Hermione, porque eu me identifico muito com ela. Harry Potter também é uma das minhas sagas favoritas. Acredito que na cultura pop tem várias personagens que representam diversos tipos de feminilidade, né? Mas acredito que uma que marque muito é a Tempestade. Foi a minha primeira peça da Iron, minha X-Men favorita. Bom, como toda fã de Senhor dos Anéis, a Elwyn é uma personagem muito forte, assim, de figura feminina. Ela representa essa força feminina. Tem uma frase dela que ela fala que o que assusta ela é ficar presa, né? E não poder fazer as coisas que ela quer fazer. A personagem que me inspira, acho que é a Jean Grey, porque ela é tudo, né? Ela é telepata, ela é jogadora de futebol, ela renasce das cinzas, ela é fodona. Dentro da cultura pop, eu acho que a personagem que mais me inspira, com certeza, é a Beatrix Kiddo. Brincadeira. Eu acho que hoje a gente tem muitas personagens para representar, seja lá qual for a sua crença, a sua personalidade, enfim, qualquer traço que você tiver hoje dentro da cultura pop, você tem alguém para te representar nisso, né? Tipo, a gente tem que minimamente entender desse universo, mesmo do colecionismo, para a gente trabalhar onde a gente trabalha. Então acaba se tornando uma inspiração mútua de todo mundo, nem estando acima nem abaixo em posição de hierarquia. Eu acho que isso a gente deixa muito de lado, porque a gente se inspira de formas iguais, independente do cargo, independente da área, porque todos nós somos apaixonados pelo mesmo assunto. Porque antes eu acho que eu falava muito... Eu sabia das coisas que eu estava falando, só que ainda numa parte muito superficial. E agora trabalhando aqui, eu consigo falar porque eu tô aqui todos os dias, então eu vivencio isso. Então, toda vez que eu vou trocar ideia com alguém, eu consigo falar com muita propriedade sobre as coisas que eu tô falando. Para mim, o protagonismo feminino é fazer a nossa voz ser ouvida. Por muito tempo, as mulheres foram encaixadas numa caixa e tidas como inferiores em inúmeros aspectos. E é uma forma de mostrar que somos várias e temos opiniões diferentes e não somos menores do que ninguém. Eu acho que protagonismo feminino vai muito mais do lugar que a gente se coloca, né? Então, da posição, independente do cargo que você tenha, das atividades que você faça. A gente fazer a nossa voz, a gente conseguir colocar nossas ideias, conseguir convencer as outras pessoas, inspirar as outras pessoas. Então, eu acho que protagonismo feminino tem muito mais a ver com o que a gente faz para os outros do que o que a sociedade tem para oferecer para as mulheres. Para mim, hoje, o protagonismo na Iron é realmente essa oportunidade de crescimento. A força que a gente tem e como a gente também é respeitada aqui dentro, porque nossas ideias são válidas, todo mundo escuta, então é um ambiente super agradável de se trabalhar por causa disso. Eu acho que o protagonismo feminino é você expor as suas ideias sem ter medo de expô-las, independente de quem esteja ali para ouvi-las. E sabe que tem uma coisa legal, talvez, para falar, que foi uma das primeiras entrevistas que me perguntaram se eu tinha filho. E porque em toda mulher que faz entrevista, a primeira pergunta é: você tem filhos? Então, o que é protagonismo feminino para mim é mostrar para a sociedade ainda que a gente pode tudo, independente do nosso gênero, que a gente tem força, é capaz, é inteligente, consegue fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Eu me sinto muito realizada profissionalmente, assim, falando de Iron Studios, por ser a pessoa responsável por comunidade, porque o que eu conheci de Iron Studios foi justamente isso, né? Eu acho que um momento muito legal que eu passei aqui dentro da Iron e que a gente pode representar muito esse apoio feminino, essa presença feminina foi durante a CCXP de 2022. Nossa equipe, né, de mídias, a gente estava em 3 pessoas, 3 mulheres, eu, a Bianca e a Mari.
E a gente se apoiou muito para poder fazer funcionar, para poder dar certo e fazer a entrega 100%. Eu acho que todo mundo falou a mesma coisa, mas a CCXP para mim foi o auge, obviamente, por ter trabalhado como voluntária em 2016 e do ano passado ter trabalhado como, de fato, uma pessoa de dentro da Iron, de ter visto a organização, de ter visto as peças antes, de ter ajudado na montagem como colaboradora já. Qualquer coisa que a gente faz, a gente sempre dá um peso muito grande, sempre tem uma emoção muito grande. A gente acaba construindo laços muito grandes também por conta dessa intensidade que a própria empresa tem. Eu acho que o clichê assim é falar CCXP. Exatamente, eu já trabalhei também na CCXP por outras empresas e trabalhei agora nessa última CCXP com a Iron e foram experiências completamente diferentes, então acho que vem só para somar a minha vida profissional e pessoal. O que eu vejo como um marco, assim, na minha história na Iron Studios não é nenhuma coisa muito pessoal. Acho que o primeiro marco foi o Inside Iron Studios, foi a criação do Inside Iron Studios, porque foi numa fase onde a gente, principalmente eu entrei em fase de pandemia, né, logo quando estourou, e aí a gente tinha poucas opções para a gente trabalhar, principalmente a comunidade, para trazer as pessoas para dentro da Iron Studios e levar a Iron Studios para dentro da casa das pessoas. Daí em diante, tudo foi criado a partir disso. Tudo foi criado e definido com base no Inside Iron Studios. E aí veio a CCXP de 2022. Eu estava de licença maternidade, mas eu acho... Foi até engraçado porque assim, eu trabalhei 2 anos, mais de 2 anos para chegar nesse momento. E quando chegou nesse momento, eu não estava fisicamente presente. Mas justamente por isso eu pude ver de fora, sabe? Então, olhando ali de longe, eu consegui comparar. Poxa, quando eu entrei ali em 2020, a gente estava usando todos os nossos esforços para descobrir uma forma de a gente continuar vivo ali no coração das pessoas, da gente continuar conectado com os colecionadores de alguma forma, sem ter essa CCXP. E aí, de repente, CCXP 2022 é um baita de um stand gigantesco da Iron Studios. A equipe 200 mulheres, assim, tinha muita mulher mesmo, principalmente do meu setor, assim, e aí do nada eu vi, poxa, lá atrás eu fazia tanta coisa sozinha, assim, e aí do nada tem dezenas de mulheres ali, super engajadas, super capacitadas, fazendo tudo em todos os setores, em todas as áreas diferentes. Então, olhar de fora, eu consegui fazer esse comparativo, assim, então acho que pra mim, dentro do meu período dentro da Iron Studios, foram 2 marcos conectados. Então, foi a criação do Inside Iron Studios que trouxe esse senso de comunidade que a gente pôde continuar se comunicando com as pessoas, se conectando. E essa CXP que eu acho que foi a consumação disso, né? A consolidação disso. Olha, todo o trabalho que a gente fez desde lá de trás, que surgiu com o Inside Iron Studios, resultou nisso aqui. Então, CCXP 2022, acho que foi o segundo marco, assim, gigantesco, pelo menos para mim, dentro da história da Iron Studios.